O livro de hoje é muito especial e nunca sai da minha lista mental de sugestões de livros para ler antes de morrer. Publicado em 1678, O Peregrino, de John Bunyan, é um dos livros mais impressos e publicados no mundo, ficando atrás somente da Bíblia. Mas o que será que ele tem para conseguir essa façanha? O autor foi realmente muito inteligente e criativo ao propor esse nível de alegoria para o texto. Na verdade, na minha opinião, transcende a alegoria, porque tudo é muito explícito, permitindo que a gente não só se identifique, mas que a gente reviva nossas próprias experiências e desafios. Esse vídeo vai ser assim. O resumo mais detalhadinho vai somente ali até as 30 primeiras páginas, mais ou menos, e depois disso vou falar apenas em linhas gerais. Mas mesmo essa pequena partezinha, sendo um pouquinho mais detalhada, ainda está longe de conseguir explorar tudo. Então eu garanto que de maneira nenhuma vai atrapalhar sua experiência na leitura. Peregrino é a história de um sonho que o narrador teve enquanto ele caminhava por regiões desérticas desse mundo. O narrador sonhou com um homem maltrapilho chamado Cristão, e esse homem, além de segurar um livro nas mãos, carrega também um grande fardo nas costas. Enquanto lia o livro, Cristão chorava e tremia, e aflito dizia: "O que deverei fazer?" Ele vai para casa e tenta disfarçar da mulher e dos filhos aquela aflição, até não conseguir mais e desabafa: "Tô sofrendo por causa de um fardo que pesa sobre meus ombros. E além disso, eu tenho certeza que nossa cidade, a cidade da destruição, será incendiada por um fogo do céu, e nós todos vamos perecer, a não ser que a gente fuja." A família dele fica muito preocupada, pensando que ele ficou doido, e o coloca na cama. Só que o homem não consegue dormir, ele passa a noite toda chorando. Nos dias seguintes, Cristão permaneceu inquieto, aflito, e a família começa a caçoar dele. Os filhos e a mulher o repreendiam e às vezes até o negligenciavam. Então esse homem se isola e vai caminhar pelos campos lendo seu livro e sempre pensando: o que devo fazer para ser salvo? E ele pensava em fugir, olhava para um caminho, para o outro, até que se aproxima um homem chamado Evangelista, que percebe que Cristão não sabia qual caminho escolher. Evangelista pergunta qual o motivo do lamento e o homem responde: "Senhor, eu entendi lendo esse livro que eu estou condenado a morrer." Evangelista pergunta: "E por que você não quer morrer se esta vida é cheia de males?" Cristão responde que tem medo de que o fardo que ele carrega possa afundá-lo mais ainda abaixo do túmulo. Evangelista pergunta: "Ué, e se você está tão desesperado assim, por que você não está fazendo nada?" E Cristão responde: "Porque eu não sei para onde ir." Pacientemente, Evangelista orienta: "Tá vendo aquela porta estreita? Aquela luz brilhante? Se concentre na luz e suba. Esse é o caminho. Quando você chegar na porta e bater, vão lhe dizer o que fazer." Cristão fica determinado então a caminhar em direção à porta estreita na cidade celestial, no Monte Sião. Os filhos e a esposa dele começam a chorar, pedindo para que ele volte, mas ninguém quis acompanhá-lo. Os vizinhos zombam dele, alguns até tentam trazê-lo de volta à força, até que ele consegue convencer um dos vizinhos, Tolerante, a ir com ele. Tolerante até acompanha Cristão em um certo trecho, mas quando eles caem no pântano do desalento, Tolerante se desespera. Logo nos primeiros obstáculos, ele fica transtornado e decide voltar para a cidade da destruição. Cristão segue seu caminho, mas por causa do pesado fardo que ele carrega nas costas, ele vai afundando cada vez mais no pântano do desalento, até ser socorrido por um homem chamado Socorro, que explica que o pântano do desalento é cheio de buracos, de armadilhas, mas que não pode ser reparado, pois ainda que o pecador seja avisado em relação à sua perdição, em sua alma continuam surgindo muitas dúvidas e temores, e os homens sempre acabam caindo ali. Cristão continua seguindo viagem e encontra no caminho o senhor Sábio Mundano, que era habitante da cidade Astúcia Carnal. Sábio Mundano diz que o caminho que o evangelista tinha indicado era muito ruim, cheio de dificuldades, e indica outro caminho para Cristão, o caminho da cidade da moralidade, na qual mora um homem chamado Legalidade, de excelente reputação e que é apto a ajudar as pessoas, especialista em tirar dos ombros os fardos que as pessoas carregam.
Cristão acha aquilo uma excelente ideia e, para evitar os obstáculos, se desvia do caminho que o evangelista indicou. Mas quanto mais ele seguia no caminho da legalidade, mais o fardo lhe parecia pesado. Evangelista vem ao encontro de Cristão e Cristão começa a ficar com vergonha por ter saído do caminho. Evangelista diz: "Mas eu não indiquei que o caminho era pela porta estreita?" Cristão explica que sábio mundano tinha indicado um caminho melhor, mais curto, onde não tinha tantas dificuldades. Aí Evangelista explica para Cristão que sábio mundano tem esse nome porque o que lhe agrada é somente a doutrina deste mundo, que ele frequenta sempre a igreja da cidade da moralidade, pois é a doutrina que ele mais gosta, porque não se fala de cruz. Evangelista ensina a Cristão que existem 3 motivos pelos quais se devem considerar repulsivas as dicas de sábio mundano. A primeira é o fato de que elas fazem Cristão se desviar do caminho da cidade celestial. A segunda é porque essas dicas se esforçam para mostrar que a cruz é odiosa. E a terceira é que essas dicas podem conduzi-lo pelo caminho que leva ao ministério da morte. Aí Evangelista deixa claro que legalidade é incapaz de livrar Cristão do seu fardo, pois nenhuma pessoa viva pode se livrar do seu fardo por meio das ações da lei. Prosseguindo, Cristão encontra benevolência no meio do caminho, que também dá muitas dicas a respeito do caminho que Cristão precisa seguir. Benevolência avisa que a trilha é estreitíssima e que é um caminho tão reto quanto o que uma régua pode traçar. Cristão aproveita e pede ajuda com o fardo, e Benevolência diz que Cristão deve se contentar em carregar o fardo até alcançar o lugar da libertação. Cristão segue viagem e chega à casa do intérprete. Para mim, essa é uma das partes mais lindas desse livro. O intérprete vai ensinar muitas coisas, mostrar lições, várias, mas eu só vou falar de 2. Ele vai mostrar coisas importantíssimas para Cristão guardar na memória e no coração, para que ele não caia na conversa das pessoas que tentarão fazer com que ele se desvie do caminho. O intérprete leva Cristão a uma sala muito grande, cheia de pó, pois nunca era varrida. Depois, ele chama uma pessoa para varrer a sala e quando a pessoa começa a varrer, a quantidade de poeira que foi levantada era tão grande que Cristão quase se asfixiou. Então o intérprete pede para que peguem água e borrifem na sala. Assim que a água foi sendo borrifada, a sala varrida ficou bem limpa e agradável. Cristão pergunta o que significava aquilo e o intérprete responde: "Esta sala é o coração do homem que jamais foi santificado pela doce graça do Evangelho. O pó é seu pecado original e suas corrupções. Quem começou a varrer é a lei, mas quem trouxe água e borrifou a sala é o Evangelho. A lei explicita a nossa condição, mas em vez de nos purificar do pecado, o faz reviver, o fortalece e o amplia na alma, pois mesmo detectando e proibindo o pecado, não oferece força para subjugá-lo. Quando a sala foi borrifada com água, ficou limpa e isso serve para mostrar que quando a doce graça do Evangelho chega ao coração, o pecado é vencido e subjugado, e a alma é purificada por meio da fé. Em Romanos 5:20, o apóstolo Paulo escreve: "Onde abundou o pecado, superabundou a graça." E em Romanos 6:14 temos: "Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça." Que coisa bela, não acham? O intérprete pega Cristão pela mão mais uma vez e o leva para um lugar onde havia um fogo contra um muro. E ele viu que alguém próximo ficava jogando água continuamente, tentando apagá-lo. Mas em vez de se apagar, o fogo ficava cada vez mais forte e gerava mais calor ainda. Estranho. E Cristão pergunta: qual o significado disso? O intérprete explica que o fogo é o trabalho da graça produzido no coração. Aquele que despeja água sobre o fogo a fim de apagá-lo é o diabo. Mas apesar disso, o fogo continua queimando, gerando mais calor. Como é isso? O intérprete mostra que por trás do muro tem outro homem escondido, mas esse jogava óleo em vez de água, também de forma contínua. Esse outro homem é Cristo, que de forma constante, com o óleo de sua graça, mantém o trabalho que foi iniciado no coração. E apesar do que o diabo possa fazer, as almas dos seus continuam recebendo a graça.
E mais, o fato de um homem estar nos bastidores, permanecendo atrás de um muro para conservar o fogo, nos ensina que é difícil para aqueles que estão perdidos perceber como esse trabalho da graça é mantido na alma. Cristão volta à estrada e essa estrada era cercada de um lado e de outro por um muro, e esse muro se chamava salvação. Cristão correu como pôde, porque afinal o fardo era muito pesado, e então ele alcança um ponto mais alto. E nesse ponto mais alto, nesse lugar, tinha uma cruz. Um pouco abaixo, mais ao fundo, se avistava um sepulcro. À medida que Cristão começa a se aproximar da cruz, de repente, seu fardo se solta dos seus ombros, rolando estrada abaixo, sem parar, e entra no sepulcro. E o fardo nunca mais foi visto. Acho que nem preciso explicar isso, né? Por isso eu disse que, na verdade, esse texto não é uma alegoria, é um fato. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." É diante da cruz de Cristo que todos os nossos fardos caem por terra. Na sua jornada rumo à cidade celestial, Cristão vai encontrando várias pessoas pelo caminho, como falsidade, hipocrisia, preguiça, vaidade, interesseiro, amante do dinheiro, caridade, piedade, e passando por vários lugares, como as vias do perigo, da destruição, o vale da humilhação, e inevitavelmente chega ao vale da sombra da morte, um lugar escuríssimo no qual não adiantava lutar com escudos ou com espadas. O vale da sombra da morte era tão horrível que Cristão se viu forçado a guardar a espada na bainha e recorrer a outra arma, chamada oração. Quando vocês lerem, vão ver que Cristão passa ainda por muitos sufocos no vale da sombra da morte, mas tem um outro lugar de destaque nesse livro, que é a cidade da vaidade. Isso aqui expõe a gente de um jeito. A cidade da vaidade promove uma feira que é mantida durante o ano inteiro, a Feira das Vaidades, e ela fica propositalmente no meio do caminho que conduz à cidade celestial, pensada para atrair os peregrinos que fazem esse trajeto. Nessa feira, várias coisas são comercializadas, tudo que é ligado à vaidade: casas, terrenos, profissões, títulos honoríficos, cidades, reinos, todo tipo de prazer e deleite. O próprio príncipe dos príncipes, segundo o livro, quando lá esteve, foi tentado pelo senhor dessa feira, Beelzebu. Nem precisa de comentários, né? Quero destacar ainda 2 diálogos maravilhosos desse livro, dentre tantos outros. O primeiro é o diálogo entre Cristão e Esperançoso, que ocupa umas boas páginas. Em um determinado momento, Cristão tem curiosidade de saber como Jesus se revelou a Esperançoso. E Esperançoso diz que não viu o Filho de Deus com os olhos do corpo, mas com os olhos do entendimento. Esperançoso argumenta com Deus e diz que é detentor de muitos e muitíssimos pecados, e Deus responde: "Minha graça é suficiente para ti." E Esperançoso vai dizer que antes disso, jamais tinha surgido um momento no seu íntimo que um pensamento mostrasse assim a beleza de Jesus Cristo, e que se tivesse 1000 galões de sangue no corpo, poderia derramá-lo todo por amor de Jesus. O segundo diálogo é entre Cristão e Ignorância. Ignorância se acha porque é todo certinho, diz que pensa em Deus e no céu o tempo todo, que renuncia tudo por Deus, acha que tem um bom coração, que tem bons pensamentos, e Cristão contra-argumenta dizendo que não há homem justo, que o que é concebido pelo coração do homem é mau, que toda nossa retidão não vale nada. Cristão diz que Ignorância alimenta uma opinião tão elevada de si mesmo e dos seus atos que se torna claro que se trata de alguém que jamais sentiu necessidade da retidão de Cristo, que o absolva e o reabilite perante Deus. Sendo assim, como ele ainda pode afirmar que acredita em Cristo? Como eu dizia no início, o livro transcende a alegoria. Poderia ser eu, Serena, mas poderia ser Maria, João, José, qualquer pessoa. Mas o interessante é que mais do que nos enxergarmos no lugar de cristão, que eu acho que é uma coisa que todo mundo inevitavelmente vai fazer, é a gente refletir que podemos estar no lugar de qualquer outro personagem. Acho até que a gente pode, em diferentes pontos da vida, estar no lugar de ignorância ou de tolerante, por exemplo. Podemos estar no lugar daquele que faz o outro desistir. Podemos fraquejar e afundar nos pântanos. Podemos tentar tudo para cortar caminhos
e pegar atalhos. Bem, que a gente possa seguir também nosso caminho até a cidade celestial, entendendo que o trajeto é tortuoso e difícil, que os atalhos só fazem a gente perder tempo. E que sim, somos apenas peregrinos nessa terra e é perfeitamente possível buscar ao Senhor enquanto estivermos nesse mundo. Curtam muito o livro e o vídeo. E não se esqueçam de vir aqui me contar o que vocês acharam dessa leitura. Até o próximo vídeo!